Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Praticando Moda, eu sou a Léo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você calcular a elasticidade do tecido para cada tipo de tecido, como você fazer isso para poder estar usando naquela peça justinha que você quer fazer e não sabe como calcular a elasticidade na hora de você estar fazendo a modelagem e para você produzir essa peça. Aproveite, deixe seu like e vamos ao vídeo. Pessoal, como você calcular a elasticidade da malha para você estar fazendo um vestido justo ou uma saia mais justa, até mesmo uma blusinha, já que eu não sei qual é a elasticidade desse tecido, quanto que eu devo ajustar na modelagem e quanto é que eu vou fazer para que essa peça fique da maneira que eu quero. Então, para vocês não errarem na hora de fazer isso daqui, é legal vocês fazerem uma planilha dessa forma aqui, ó. Porque cada tecido tem uma elasticidade, então você precisa entender como você vai fazer para ajustar na tua modelagem, para você retirar o quanto que você precisa para poder deixar essa peça bem justinha, tá? E dependendo da peça, você pode tirar mais ou tirar menos, depende do que tipo de peça que você vai fazer. Então hoje eu vou calcular todos esses tecidos aqui, ó. Eu cortei um quadrado de 10 por 10 de todos esses tecidos e aqui nessa planilha a gente vai calcular a elasticidade de cada um, para a gente poder estar tirando na modelagem, para a gente fazer a nossa peça da maneira correta, para que não fique muito justo essa peça. É importante vocês fazerem essa planilha, ela vai servir para outros tecidos também, para você estar calculando a elasticidade. Aqui eu fiz dois tamanhos para elasticidade baixa, a média e a alta também. Vamos fazer da seguinte forma, partindo do princípio que eu tenho 10 por 10, esse tecido aqui, ó, que são os tecidos que eu vou cortar, eu aumentei 1 centímetro a mais nesse primeiro retângulo e coloquei 10% de elasticidade. No segundo retângulo, eu tenho meu tecido aqui de 10 por 10, eu coloquei 12 centímetros. É como se ele esticasse 2 centímetros a mais, né? No terceiro retângulo, eu coloquei 13 centímetros, porque já que o meu tecido é 10, ele vai estar crescendo 3 centímetros e o percentual dele é de 30%. No próximo tecido, eu coloquei 14 centímetros, que ele vai estar esticando 4 centímetros dos 10 que eu coloquei aqui. Então, ele vai ter 40% de elasticidade. No quinto, o que eu fiz? Coloquei o meu tecido e vi que ele cresceu 5 centímetros, então ele vai ter 50% de aumento da elasticidade. E no último, coloquei 16 centímetros, que é 6 centímetros a mais do que o meu tecido. Então, ele vai ter um encolhimento de 60%. E agora a gente vai fazer esse cálculo dessa forma. O primeiro tecido, é importante vocês cortarem esse tecido aqui no sentido da orelha. Assim, ó, aqui é o seu tecido, tá, ó, e aqui é o sentido do comprimento do tecido. Orelha é aqui, ó, nesse sentido aqui que é a sua orelha do tecido, ó, tá? Dessa forma. O que você vai fazer? Você vai cortar um quadrado de 10 por 10 e aqui a gente vai colocar um quadrado de 10 por 10 nesse sentido do comprimento do tecido. E aí, o que a gente faz? Cortei todos os tecidos para ver a elasticidade de cada um deles. Agora, eu vou pegar meu tecido, vou dobrar ele aqui assim, ó, e vou ver até onde ele estica nesse quadrado primeiro aqui. Já que eu tenho aqui 10 centímetros, né? Um quadrado retângulo de 10 por 10. E aqui, ó, né? Nesse comprimento eu tenho 11, 1 centímetro a mais. Vamos ver até onde ele vai sem deformar o tecido. Eu coloco ele aqui, ó, bem no início e vou esticar, ó. Ele vai até aqui, ó. Dessa forma, ele não tá deformando o tecido. Vamos agora calcular no segundo encolhimento, que é 20%. Venho aqui, estico ele até lá, ó. Aqui, ele já não dá, ó, porque ele deforma o desenho. Então, ele tem em torno de 10% de elasticidade, que é onde ele foi. Porque se eu colocar aqui no 20%, ó, ele já fica muito esticado, começa a deformar a fibra do tecido. Essa cor aqui, apesar de ser o mesmo tecido que é a minha malha canelada, o que acontece? Devido à cor do tecido, ele já estica um pouco mais, ó. A elasticidade dele é um pouco maior, mesmo sendo o mesmo tecido, só variando a cor, vai mudar a maneira que ele se comporta. Então,
Partindo desse princípio, vamos lá calcular novamente para onde que ele vai, ó. Olha só, não tô esticando muito, olha só, ele tá ultrapassando o limite já aqui. Então, vamos tentar nesse segundo, que é o 20%, ó. Aqui ele já se enquadra, mesmo sendo o mesmo tecido, ele vai se enquadrar no 20%. Então, eu venho aqui, reservo, vamos calcular esse tecido. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui ele não tô esticando quase nada, ele já tá dando a medida lá. Então, vamos tentar no segundo, ó. Também tá esticando bastante, eu posso esticar mais. Vamos tentar o terceiro, ó. O terceiro ele já fica bom, olha só. Então, ele vai cair na casa dos 30%. Vamos ao próximo tecido, que é esse daqui, ó. Esse aqui é a meia malha piquê com glitter. Então, vamos calcular lá de cima, vamos ver aqui, ó. Realmente, nem estico, ele já chega no 10%. No 20% a mesma coisa, quase eu nem estico, ele chega. Então, vamos tentar no 30%. Ele fica bom, mas ainda dá para esticar mais um pouco. Então, vamos ao 40%. Ó, o 40% ele já fica bom. E vamos ao próximo tecido, que é esse daqui. É uma viscolaicra mais leve, de algodão. É uma viscolaicra mais leve, mais fininha, olha. E a gente vai ver em quais desses daqui que eu vou definir a elasticidade dela. Pelo fato dela ser fininha, ela estica bastante. Aí, vamos aqui, ó. Aqui, ó, ela se comportou da maneira correta. Então, ela vem aqui, ela estica sem deformar as listas. Então, esse tecido ele vai cair na casa dos 50%. Vamos ver esse aqui, que é a meia malha ribe. Aquela meia malha ribe que a gente coloca em punho, em várias peças. Então, tem gente que já faz vestidinhos também com ela, só que ela estica muito essa meia malha ribe. Então, vamos lá. Então, aqui no cesto, olha só, aqui ela se enquadra, entendeu? Olha só, aqui ela se enquadrou fácil com essa elasticidade. Então, para essa meia malha ribe, a gente vai colocar ela no 60%. Olha só como ela estica, ó. Como eu tenho 50% e 60%, eu vou classificar esses dois como alta elasticidade. De 30 a 40, eu classifico eles como médio. E esses dois aqui, eu vou classificar eles como baixa elasticidade. Por quê? Porque esse menor, ele estica no número 1, aqui nos 10%. Esse aqui já estica nesse daqui, dos 20% de elasticidade. O que acontece? Dependendo da peça que você for fazer, você tem que retirar 10% da sua modelagem. E no caso aqui, você tem que tirar 20% da modelagem. Isso se você quer uma peça justa. Porém, se você fizer uma peça tipo uma bermuda justa de legging, de corrida, de qualquer assim, peça de ginástica, você vai precisar de um ajuste maior. Então, tanto para esse quanto para esse, é legal você colocar no maior encolhimento, que é o 20%. Que você quer uma peça bem coladinha. Mas do contrário, que eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês de uma saia. Para isso, você pode colocar tanto esse quanto esse nos 10%, porque você vai vestir uma peça justa, mas não tão colada ao corpo. Então, na hora de vocês calcularem essa elasticidade, é importante você observar para que tipo de peça você vai fazer. Se você vai usar nos 10% ou se você vai usar no encolhimento maior, no esticamento maior da peça, que é os 20%. Então, eu faria o seguinte, no caso de uma blusinha, eu colocaria nos 10%, tanto essa cor quanto essa, e no caso de eu fazer uma bermuda, digamos que eu quero uma bermuda mais justinha, tipo essas bermudas de ginástica, eu colocaria tanto esse quanto esse nos 20%. Então, vai depender do tipo da peça que você vai fazer, você vai classificar. A mesma coisa aqui, ó. No caso desse aqui, ó, que é 50%, se eu for fazer um vestidinho justinho, eu colocaria ele aqui, nesse 50%. Aqui também, se eu fosse fazer um vestido colado, eu faria ele 50% até 60%. Agora, se eu for fazer uma peça justa, uma legging, uma peça bem coladinha mesmo, vocês observem que eu teria que usar os 60%, tá? Que é a elasticidade maior desse tecido. E o que você tem que fazer com tudo isso? Você classificou os tecidos e vai anotar aqui, ó, que esse eu tenho é alta elasticidade, esse aqui também, esses dois que estão na média, eu vou classificar como média, porque aí eu vou calcular
Para uma peça mais justa, os 40%, e para uma peça mais confortável, que não seja tão colada, eu colocaria os 30%. Então, eu colocar aqui é uma média elasticidade. Esses dois aqui como baixa elasticidade, então vai ficar assim a minha classificação. E para poder retirar esse valor na modelagem, é que eu vou explicar aqui para vocês. Aqui eu tenho meu molde em miniatura. O que eu tenho que fazer no caso de eu utilizar esse tecido aqui, que ele é alta elasticidade, tá vendo? Como eu não quero uma peça tão justa, eu vou seguir por aqui, ó. Em vez de 60%, eu vou colocar 50%. Então, eu vou estar tirando da seguinte forma. Eu vou estar medindo aqui, ó, a medida do quadril, que tá 19,5. Eu vou iniciar por esse tecido aqui, ó, que a classificação dele tá como entre 10 e 20% de encolhimento. Então, eu vou fazer aqui na modelagem quanto é que eu tenho que diminuir para esses dois aqui. Como eu quero uma peça não tão justa, eu quero uma peça mais certinha, mas não precisa ficar muito colada ao corpo, então eu vou utilizar, em vez de 20, eu vou usar 10, tá? Aqui ele cai na minha baixa elasticidade, eu não quero uma peça tão justa, eu vou colocar 10. Agora, se eu fosse fazer uma bermuda, tipo leg, bermuda cotton, aquela bem coladinha, eu usaria esses 20% nesse tecido, para ter uma peça assim bem justinha. Então, o que eu vou fazer na modelagem? Eu vou retirar esses 10% na minha medida, que tá uma medida exata já aqui, né? Nessa saia eu tenho uma medida exata, eu vou tirar os 10%. Como é que eu faço para tirar esses 10%? 19,5 menos 10%. Então, eu tenho 17,5. Eu vou precisar retirar 1 centímetro de cada lado dessa minha medida, para que eu não precise mover essa pence, que ela é centralizada aqui no meio da frente. Então, para que eu não precise mover, eu vou tirar 1 centímetro da frente e 1 centímetro da lateral desse meu molde. Diminuo 1 centímetro na parte da frente, já que eu preciso tirar 2 nessa modelagem. Retiro 1 centímetro na parte da frente e 1 centímetro aqui na lateral, que vai dar no total de 2. Então, eu vou estar retirando essa parte e diminuindo na minha modelagem tudo isso aqui, ó. Na parte das costas, você vai fazer a mesma coisa, vai retirar os 10% nas costas também, diminuindo 1 para cada lado. Agora, se a minha peça fosse um encolhimento, que no caso, que é para esse tecido aqui, ó, que o encolhimento é de 30%, olha, o que você vai fazer? Da mesma forma, ó, eu teria que estar tirando os 30% em vez de 20%. E isso você vai fazer em todos os seus moldes, todos eles. Você vai calcular o tecido e esse valor que você encontrou, que ele se encaixa aqui, você vai tirar aqui na modelagem. É dessa forma que você calcula o encolhimento para suas peças, lembrando sempre que você precisa saber se você quer uma peça mais justa ou mais colada ao corpo. Então, dependendo da peça que você escolheu fazer, você pode estar tirando ou pelo menor ou pelo maior encolhimento. Como aqui eu já tenho a média baixa desse tecido, que é esse aqui, eu optei por tirar só os 10%, porque eu vou fazer uma peça não tão justa ao corpo. Pessoal, então tudo que vocês forem fazer na malha ou até mesmo em tecido mais plano, faz esse cálculo, porque é importantíssimo para você não estar errando, fazer sua peça muito justa e na hora de você vestir a peça ela ficar toda esticada, deformada desse jeito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixa anotada aqui embaixo que eu vou responder todos vocês. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês aí no seu dia a dia e faz essa planilha que é super importante para você calcular os encolhimentos aí dos seus tecidos, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.